Olá, sejam bem-vindos. Sou Leandra Moreira, professora especialista do Colégio Santa Amália Saúde. Hoje estou responsável pelo acompanhamento dos projetos de tecnologia e maker da educação infantil ao ensino fundamental 1. Nossa conversa aqui é sobre tecnologia e hora maker no ensino fundamental 1, transformando aprendizado em ação. Nesse conteúdo, vou abordar sobre o maker, nossas conexões com a tecnologia, a forma de organizar tudo isso e compartilhar um pouquinho da nossa rotina em ação. Mas antes de iniciar, desejo apresentar a vocês nosso espaço, onde acontecem os projetos. É nesse espaço que recebo os alunos. Costumo dizer que um local de desenvolvimento, de criação, exploração de novas ideias, não tem um modelo fechado. Nossa rotina é prepará-lo para cada momento, para cada grupo de alunos, atendendo o planejamento ou o projeto a ser desenvolvido. Eu sou suspeita, mas adoro esse lugar. Então, diante desse espaço aberto para criação, eu compartilho aqui sobre o maker. Quando a gente fala um pouquinho desse movimento maker? Bom, o movimento maker surgiu por volta de 1960, inspirado na cultura punk, que incentiva a quebra de regras e a criação de objetos com materiais próprios. O termo maker popularizou-se em 2005, após o lançamento da revista Make e do evento Maker Faire, que aconteceu nos Estados Unidos. A palavra maker é inglesa, significa fazedor, no sentido de criador, realizador ou fabricante. A cultura maker é uma filosofia que incentiva as pessoas a criar, construir ou consertar objetos com as próprias mãos, ou mesmo com o auxílio de um software ou objetos físicos. Esses dados que estou discorrendo aqui vêm de estudos que realizo desde 2019, quando iniciei os primeiros projetos dentro dessa cultura no colégio. E são dados presentes em estudos, revistas e artigos referentes à cultura maker. Inclusive, aproveito para deixar aqui a indicação de uma leitura sobre esse assunto que publicamos no blog do colégio. Bom, então como seria estruturar nosso espaço aliado aos estudos dessa cultura, promovendo o link direto com os nossos alunos? Seria dizer que o maker não é fazer por fazer. Precisamos ter um propósito, um desafio, um problema, porque maker nos faz pensar, nos faz idealizar, verbalizar, pesquisar, organizar. Quanta coisa, não é mesmo? Vou incluir aqui nesse conteúdo e dividir com vocês uma teoria conhecida e que faz todo sentido. A teoria da pirâmide de aprendizagem. Já ouviram falar? Essa teoria defende que o indivíduo é protagonista do processo de aprendizagem e que quanto mais ativo ele for, mais será a retenção de conhecimento. Segundo William Glasser, cientista americano e idealizador dessa pirâmide, ele acreditava que qualquer pessoa pode aprender, desde que tenha autonomia e não se prenda apenas a decorar conteúdos. Na parte de cima dessa pirâmide, vocês podem acompanhar que foi estruturado o aprendizado passivo, ou seja, 10% de ler, 20% escutar, 30% ver. Tudo isso muito importante na rotina dos nossos alunos e eles são submetidos a todo momento. Já a parte de baixo aparece 70% discutir, 80% praticar. Nesse caso, se pensarmos no contexto dessa pirâmide e transformarmos tudo em ação, é envolver toda a pirâmide. Não podemos ficar só na parte de cima da pirâmide e nem podemos partir direto, apenas para a organização da parte de baixo. Diante desse contexto teórico, que usamos como alicerce para a nossa rotina, convido vocês a acompanhar alguns exemplos de conteúdos trabalhados em sala e que se estenderam para o momento da prática no espaço maker. Vamos ver o primeiro exemplo. É referente a um grupo de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1. A professora entra no conteúdo
sobre o caminho da energia elétrica na disciplina de ciências. Ao trabalhar o conteúdo, os alunos são desafiados a construir um pequeno circuito elétrico. O livro didático propõe o uso de alguns materiais e, ao chegar no Espaço Maker, juntos, partimos para aquela parte que falamos aqui, de pensar, idealizar, pesquisar, organizar. O momento foi organizado com os alunos formando grupos, formando aí pequenos grupos. Ofertamos materiais que nem sempre são os mesmos que aparecem no livro didático. E isso é bom, pois a ideia é fazer o aluno criar mesmo. E eles têm o momento de construir, na sequência experimentar, testar e de explorar mesmo. Veja os exemplos das experiências que realizamos nesse conteúdo. Na primeira imagem, um modelo usando pilhas, fios, LED e a organização da representação do lado positivo e o lado negativo do circuito. Deixamos de propósito a estrutura do circuito aberta para que os alunos pudessem explorar com diferentes materiais e o momento de fechar o circuito e acender a luz. Chegamos então na parte de dialogar, de testar na prática. Exemplo, se usássemos um material como uma borracha para fechar esse circuito, será que conduziria energia? Nosso LED acenderia? Por que não? Então, se usássemos um material feito de aço, como um clips ou uma tesoura, ou mesmo outro pedaço de fio, conduziria energia? Conseguiríamos fechar esse circuito? Por quê? E é aí que, inevitavelmente, diante dessas questões presentes nos conteúdos, os alunos puderam realizar a prática. Eu vou apresentar aqui também um segundo modelo que lançamos na organização desse conteúdo. Alteramos para a fita de LED, um simples desenho de uma lâmpada, uma bateria e o LED. Do mesmo jeito, deixamos aí a estrutura com o lado da parte negativa do circuito e a parte positiva, deixando também o circuito aberto e as possibilidades de experiências. Esse momento foi bem produtivo com eles no dia, pois eles levantaram diferentes questionamentos e muitas observações. Partindo para um segundo exemplo, a professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, trabalhando também a disciplina de Ciências, entrou no assunto os sons do ambiente e lançou um desafio aos alunos: construir instrumentos de sucata. Os alunos então se organizaram para coletar sucatas durante um período e foram para o Espaço Maker para a construção dos instrumentos. E nesse momento receberam um desafio ainda mais diferente: construir os instrumentos e usar a tecnologia. Tecnologia? Sim, as conexões com a tecnologia que citei inicialmente. Para esse desafio do grupo de terceiro ano, usamos a tecnologia Make. Make é uma placa Arduino pré-programada, muito utilizada em projetos de robótica. Sua função é transformar diferentes materiais em touch. Neste projeto, utilizamos ainda outro recurso, a ferramenta Scratch, que nessa situação contribuiu na inserção dos sons. O Scratch é uma ferramenta ampla, podemos realizar diferentes programações no mundo dos jogos e nos projetos de robótica. O uso neste projeto dos alunos foi bem simples, porém muito importante para a composição. Vamos ver juntos como tudo isso ficou? Na primeira imagem, a construção de uma guitarra, utilizando papelão, potinho de Danone estruturado no centro da construção e fios para representar as cordas da guitarra. Já na segunda imagem, a construção de um violão. Aqui o aluno estruturou com desenho, recorte e fios para as cordas do violão. Os fios são de propósito, pois conduzem energia, e para as conexões que projetamos, o material é ideal. Como ficaram as construções? Acompanhe um trechinho de vídeo e veja o momento da nossa exploração juntos.
Poderíamos seguir a proposta desse conteúdo somente com a construção de instrumentos de sucata, experimentar os sons naturais, realizar descobertas e fechar com a exploração das construções? Sim, poderíamos. Mas se podemos provocar o nosso aluno, desenvolver diferentes habilidades e ampliar esses conhecimentos, certamente o faremos. E vocês podem estar se perguntando, será que construíram outros instrumentos? A resposta é sim. Teclado de rolinho de papel higiênico, bateria, saxofone, tudo foi interligado na tecnologia e explorado. Foi uma super experiência. Novamente tivemos diferentes questionamentos e curiosidade. Bem bacana. Vou seguir agora compartilhando o terceiro e último exemplo dessa nossa conversa. É o exemplo de uma professora do 4º ano do Ensino Fundamental 1 que deseja construir com seus alunos um jogo interativo. A situação é vivenciar um conteúdo sobre doenças. Os alunos receberam a missão de preparar um formato de jogo físico interativo e incluir a tecnologia. Todos foram envolvidos para colocar a verdadeira pirâmide de aprendizagem em ação. Que os conteúdos do livro didático saltem para a prática. No Espaço Maker, organizamos os alunos em grupos, cada grupo com uma parte da tarefa e em sintonia, afinal, o produto a ser desenvolvido era único. Foi lançado mão de materiais recicláveis, estrutura reutilizada, tintas, folhas, parafusos, chave de fenda, a tecnologia e muita mão na massa. A primeira imagem que eu compartilho é como nós organizamos a sala para receber os alunos. Deixamos aí os materiais já posicionados. Na segunda imagem, os alunos no processo de criação, apoiados em suas anotações. Alguns chegam a levar o livro didático. Tudo isso é muito importante nessa projeção inicial. Já na imagem seguinte, a apresentação do trabalho bem estruturado, em uma fase já de acabamento. E aqui um trecho curtinho do primeiro momento de testes do jogo interativo já concluído em ação. Dessa vez, a tecnologia utilizada neste projeto é a tecnologia microbit. O microbit basicamente é um computador do tamanho da metade de um cartão de crédito que permite criações tecnológicas e ainda programar, personalizar e controlar de qualquer lugar. No projeto desse grupo de alunos, apresentamos o recurso, o microbit que foi utilizado acoplado a uma estrutura de carro. Explicamos que foi programado para andar em linha, pois sua missão era percorrer a construção e parar em pontos estratégicos, também criado pelos alunos. Conforme as paradas, o jogo de conhecimento acontecia. Diante deste inteligente recurso atrelado ao projeto, não demorou para os alunos desejarem por mais. Além de programar para andar em linha, o que mais podemos fazer? Dialogamos sobre os recursos de movimento, temperatura, sensores, entre tantas outras coisas que é possível fazer com o microbit. Conhecimento compartilhado, curiosidade despertada, deixamos, é claro, nosso aluno pesquisar, saber mais e compartilho aqui também com vocês a página do microbit.org. É possível explorar os diferentes projetos realizados no mundo, com alunos da educação infantil até o ensino médio, pois esse recurso possibilita ampliar o grau de utilização. Perceberam como nosso tema central, Tecnologia e Hora Maker, no Ensino Fundamental 1, transformando o aprendizado em ação, pode contribuir e muito na vida dos nossos alunos? Posso garantir que é uma satisfação realizar esse trabalho em conjunto com a equipe pedagógica, mergulhar em cada desafio e perceber o envolvimento e engajamento de todos. Espero que tenham gostado, deixo um forte abraço e até a próxima. Tchau!